Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo notícia nessa sexta-feira sobre o REC 11, né, que acabou de anunciar o seu dividendo, né, e você que é cotista, assim como eu, está muito feliz, né, porque ele vinha aqui distribuindo 78 centavos, foi para 76, agora foi para 81, e agora deu um excelente presente de 88 centavos, né? Ou seja, enquanto os outros fundos estão caindo, o REC 11 ele está subindo e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, certo? Então, antes de nós passarmos para o nosso conteúdo, peço para você que não é seguidor do nosso canal, seguir o nosso canal, comentar, curtir e também fazer sugestões de conteúdos, como também de pautas, certo? Então, excelente notícia, você que é cotista, assim como eu, né? REC 11 foi um fundo que eu estudei bastante antes de começar a investir, né? E ele tem dado um excelente retorno na carteira. Para quem não conhece, o REC 11 ele é um fundo de papel indexado majoritariamente ao IPCA, né? Ele está nessa sexta-feira na casa de R$ 86,32, né? Está entregando dividendo de 12,02%, o que é alto e a tendência é aumentar. Como eu comprei ele lá no início de 2023, ou seja, tem uma posição até considerável nele, eu estou com dividendo, não vou mentir para você, de 14%, né? Por quê? Porque esses 20% de valorização eu consegui na minha carteira, né? E esses 19% foi justamente a valorização que houve que fez esse dividendo médio sair da casa dos 14 para os 12. Então, um período ali que eu estava em dúvida em qual fundo investir, né? E eu acabei investindo no REC 11 depois de fazer um estudo. Por quê? Porque mesmo ele se valorizando, existiria uma tendência dele andar de lado, né? Ou seja, me dá, além de uma valorização, uma boa janela para ficar aportando nele despreocupado. Por quê? Porque mesmo entregando dividendo alto, ele ainda continua abaixo do seu valor patrimonial, né? Ou seja, um excelente fundo imobiliário. Tem uma liquidez de 2,8 milhões, né? Então é um fundo seguro, eu não preciso me preocupar, não é aqueles fundos super famosos que fica na boca dos influencers passando por crise para cima e para baixo diante de algum resultado, mas também não é um fundo esquecido, né? É um excelente fundo que tem entregado aí um excelente dividendo, né? E a carteira dele eu gosto muito porque a carteira dele lembra muito a carteira do IRDM11. Só que a diferença aqui é que os IPCAs e os CDIs eles estão pulverizados também que nem o IRDM11. Só que o IRDM11 ele pulverizou na carteira de CRI e pulverizou nos fundos imobiliários, ou seja, ele diversificou muito por ativo e quando você tem uma carteira muito diversificada, você vai pegar uma crise e não tem como. Por quê? Porque a diversificação ela diminui o risco, mas se essa diversificação virar pulverização, você vai ser alcançado pelo risco. Não tem como. Se você pulverizar demais, isso vai acontecer. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, a grande quantidade de CRI que ele tem na carteira, né? Ou seja, ele tem uma super carteira de CRI com 102 CRIs, ou seja, ele não precisa se preocupar. Mas ao mesmo tempo que ele tem 102 CRIs, ele organiza esses CRIs de acordo com seus emissores, ou seja, ele diversifica, mas ele evita aquela super pulverização, né? Então nós temos aqui um IPCA 7,25, que é um IPCA muito bom. Tem na carteira um CDI mais 2,4, que é uma taxa bacana, até em período de CDI alto, como era 13,5
75, e agora que a Selic vem caindo, se torna um CDI mais 2,4 super acessível para o credor pagar, né? Descendo aqui tem um IPCA 8, tem um IGPM 8, ou seja, ele tem uma carteira onde tem CDI, onde tem IPCA, né? Onde ele aposta em ter um IPCA bem mais agressivo, ali acima da casa de 7, né? Onde tem alguns IPCAs aqui dentro da carteira que eles são um pouco mais agressivos, né? Onde temos IPCA e IGPM 10, IPCA em 9,5, mas isso não é uma realidade geral dessa carteira. Tem IPCA em 13, aqui perdido, né, no meio dessa carteira, ou seja, tem alguns CRIs, né, um pouquinho mais arriscado, que isso é normal devido à grande quantidade de CRIs que ele tem, né, ou seja, tem 112. Além disso, um diferencial que eu percebi no REC é que ele é bem semelhante ao RDM11, só que ele não fez as loucuras do RDM11, que foi investir um fundo imobiliário e ter uma posição muito grande em outros fundos imobiliários. Por quê? Porque você fica amarrado, né? O IRDM11 ele tem uma posição muito grande em DEV, ele tem uma posição muito grande em HCTR, ou seja, um fundo de papel amarrado de forma muito intensa com outros fundos de papéis e uma posição muito grande, né? Mais de 5 milhões de cotas nesses fundos como Tordesilhas e outros fundos bem menores da bolsa. Então, quando esses fundos eles entram em crise, eles arracham o RDM11 porque o RDM11 é um dos principais cotistas dele. Aqui não, né? Nós temos somente 4 fundos imobiliários, SNCI 11, Valora, CRI de infraestrutura, Porto Seguro e um VRTM 11, né? Ou seja, ele não tem aquela pulverização da sua renda no meio de outros fundos imobiliários. E um diferencial. O REC 11 ele possui um super imóvel, que é o Morumbi Plaza. Quem não conhece, pode ver as imagens dele, um excelente imóvel, na casa de mais de 78 milhões. Né? Isso acontece também com o MXRF11. O MXRF11 também possui imóveis. O REC 11 ele possui um imóvel. Né? Então, ele é um fundo bem seguro, né? Eu estou com ele na carteira, nunca tive prejuízo, ele vem pagando ali regularmente, né? Eu não tenho aquelas oscilações nem da cota subir muito, nem da cota cair muito, e o dividendo, por mais que ele varie, ele vai pagar ali na casa de 12%, né? Em período de subida do IFIX, aí chega a bater aí 14%, né? E em períodos de depressão, né, o IFIX, né, quando esse IFIX caiu muito, né, chegou a pagar quase 15%, né, ou seja, a queda do IFIX, né, fez a cota do REC cair, então eu tive uma excelente oportunidade de entrada, né, um fundo que eu já vim estudando a partir das indicações do professor Ricardo Natali, né, vi uma vez uma análise de fundos imobiliários que ele fez, e um que me chamou a atenção foi o REC 11, como também outros que eu tenho na minha carteira e até agora não tem me dado prejuízo, né? Então, um bom fundo imobiliário, né? Eu gosto muito dele, né? A gente perguntava entre o RDM11 e o REC, por que você investe no REC? Esse é justamente o motivo, né? Ele tem uma grande quantidade de CRI, mas esses CRIs estão na mão de grupos de emissores, né? Onde os principais é o Habitasect, né? Para quem não conhece, a Habitasect é um dos principais emissores de CRIs aí para os fundos de papéis, né? E com a crise aí dos CRIs nos fundos imobiliários, né? E também no mercado, quem tem esses CRI, né, acaba saindo na frente, certo? Se nós descermos aqui para darmos uma olhada no REC 11, mais aqui embaixo, a gente vai ver que eu estou aqui nesse bolo, né? Ele é um fundo de papel, mas ele tem outros fundos imobiliários e tem um imóvel, né, que é o Morumbi Plaza. Tem uma taxa de administração muito baixa, 0,2% ao ano, ou seja, passa de forma despercebida, você não sente o desconto dessa cota, né? Tem mais de 26 milhões de cotas,
seu valor patrimonial R$ 95,64, seu patrimônio de 2,53 bilhões, porque ele não aumentou o seu patrimônio, diferente de RDM11 que aumentou, o REC11 não, né? Continua super tranquilo aí, sem haver uma emissão, e também não precisa haver emissão, né? Porque ele não chegou no seu preço sobre o valor patrimonial. E o seu último rendimento vem subindo, né? Porque quanto mais inflação, mais o REC11 vai colocar dinheiro no bolso dos seus cotistas, e eu sou um. Então daqui a pouco também vou fazer um vídeo abrindo a minha carteira, né? Mostrando para vocês o REC11 na minha carteira, né? Então tá trazendo aqui para vocês o REC11 na minha carteira, né? Quanto de dividendo eu já recebi com ele, né? E de valorização que eu tive com ele, né? Ele tem mais de 5 anos, conseguiu bater tranquilamente a inflação, tanto descontando a inflação como não descontando, né? Se não descontar a inflação, a 54,67%, porque ele vai começar a pagar mais, principalmente quando a inflação começar a disparar, que certamente vai acontecer nesse ano, porque é ano de eleição no município, e para candidato se reeleger para prefeito tem que ter dinheiro correndo nos municípios, né? Então vai ter muito dinheiro circulando aí nas comunidades, na periferia, e com isso a inflação dispara. Como eu já havia falado, o dividendo dele está 12,02, né? Para quem entrar agora, mas para quem já estava, como eu, né? Eu peguei esse dividendo aqui, não de 15, né? Peguei de 14,9, né? Mas o dividendo médio dele dos últimos 5 anos é 15,94, né? Para você que tem cotas dele até o dia 7 de março, né? Dia 14, aí você vai receber 88 centavos por cota, e eu sou um desses cotistas, certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o REC11. Tá com desconto aí de 9%, né, ainda, ou seja, você tem a possibilidade de aportar aí nele. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês, até o próximo conteúdo aqui do nosso canal, e que o ano de 2024 possa ser muito melhor do que o ano de 2023 para os fundos imobiliários, certo? Valeu e até o nosso próximo conteúdo.